filosofia, história, geografia, política, Olimpíadas, a literatura também. A gente vai falar sobre um momento da história, sobre um local da história que é muito importante para o mundo ocidental, que é muito importante para o mundo em geral. É claro que eu estou falando da Grécia Antiga. Grécia Antiga é o berço da civilização ocidental. O primeiro ponto importante é lembrar que a Grécia Antiga ali teve dois povos importantes antes desse período aí, que seria o período homérico, que é o período pré-homérico, os povos minoicos e os micênicos. Então a gente tem os minoicos, que ocupavam a ilha de Creta, e os micênicos, que inclusive é muito obscuro, não se sabe muito bem o porquê do desaparecimento desse povo. E a gente tem povos de outras regiões que vão povoando essas ilhas, esses territórios que fazem parte da atual Grécia, inclusive. Então você tem aí a cultura chamada cultura creto-micênica, que é uma cultura do povo de Creta, ali, que são os minoicos, e dos micênicos, que viviam na parte continental da Grécia. Outro ponto importante é falar sobre Homero. Sobre Homero, que teria sido um poeta que retratou a guerra de Troia. Então a gente sabe muito bem aí, por exemplo, a expressão cavalo de Troia, né, que é um presente de grego, cavalo de Troia, são expressões relacionadas a essa guerra de Troia. E essa guerra de Troia, a gente tem uma obra, na verdade duas obras do Homero, que são a Ilíada e a Odisseia, que narra essa história. Posteriormente, a gente tem um novo período chamado período arcaico, com o aumento populacional daquela região, e é muito importante falar sobre o aspecto que é a formação da polis. Então, inicialmente são famílias, essas famílias começam a se unir e formam tribos, essas tribos vão se unindo até que formam cidades-estado muito bem organizadas. A gente vai falar sobre filosofia, e lá na Grécia Antiga a gente vai ter aí a presença desse período de divisão do que o ser humano deixa ali de explicar os fenômenos que ocorrem no mundo, uma explicação mitológica, né, através dos deuses, que estariam envolvidos em todos os fenômenos ali da natureza, e passa, naturais e sociais, é claro, e passa a um período em que começa a tentar se explicar isso de uma maneira racional, através do logos. Então a gente tem aí o período dos filósofos naturais, posteriormente, que são os pré-socráticos. Posteriormente a gente tem a presença dos sofistas, que vão focar mais ali na fala, na vitória, né, em você conseguir vencer um debate. E a gente tem também aí, mais ou menos nesse período, a presença do primeiro filósofo daqueles mais importantes da Grécia, que é o Sócrates, que vai dizer que a gente precisa buscar a verdade, né, e vai se contrapor aos sofistas. Posteriormente você vai ter a presença de Platão, tanto a visão filosófica geral dele, como também a visão política de Platão são muito importantes. E seguindo a Platão, a gente vai ter o Aristóteles, tanto da filosofia no ponto de vista geral, como da ideia política de Aristóteles, né? E um ponto muito importante para lembrar é o ponto que vai ser que vai originar as chamadas guerras médicas, as guerras entre persas e gregos, que são as invasões persas nas cidades jônicas, né? Então tem um grupo uma população, um povo
que são chamados de jônicos, e os persas eles dominam esse território, e esses povos jônicos eles vão acabar recebendo o apoio de Atenas para se rebelar e para tentar evitar esse domínio persa. Os atenienses eles apoiam um grupo que é dominado pelos persas para tentar, de alguma maneira, sair desse domínio. Como resposta a esse apoio ateniense, os persas resolvem atacar Atenas. E a gente vai ter novamente algumas expressões aí, alguns nomes que são muito comuns no nosso dia a dia. A gente vai ter, por exemplo, a Batalha de Maratona, e a gente sabe aí que até hoje nós temos as corridas, as maratonas, e elas são baseadas nos 42 quilômetros que o Fidípides, que é o personagem, talvez um dos principais personagens, se não o principal dessa história, percorreu para avisar Atenas do ataque da Pérsia. E nessa batalha, os atenienses são vitoriosos, o que acaba sendo uma grande humilhação para o Império Persa. Mas essas guerras, chamadas guerras médicas entre Pérsia e Grécia, elas continuam. E aí a gente tem uma aliança não muito forte, uma aliança frágil, mas uma certa aliança daquelas cidades-estado, aquelas cidades independentes, para proteger a Grécia da invasão dos persas. E a gente vai ter um segundo momento. A gente tem 3 fases aí nas guerras médicas. E o segundo momento, falando do Império Persa, que inclusive é retratado no filme 300, que é onde ocorre a Batalha de Termópilas, e em que os gregos conseguem sair vitoriosos nesse embate com os persas. E posteriormente, nesse período das guerras médicas, a gente tem a criação da Liga de Delos. Quando acabam essas guerras médicas, você tem um certo enfraquecimento. Algumas cidades-estado saem, porém a Liga de Delos continua ali, e você vai ter aí uma outra liga que vai se unir. Por quê? Porque começa a haver uma rixa muito grande entre os atenienses e os espartanos. Começa a haver uma rivalidade interna que vai enfraquecer muito a Grécia e levar a Grécia à sua queda. E a gente tem aí a Liga de Delos com Atenas, e a Liga do Peloponeso, que tem Esparta, e eles vão começar a brigar entre si na chamada Guerra do Peloponeso. Essa Guerra do Peloponeso acaba por fim enfraquecendo muito a Grécia. Esparta sai vencedora. Posteriormente, você tem também o domínio de Tebas. Então, no início, você tem o domínio de Atenas, na maior parte daquela região. Posteriormente, você tem o domínio de Esparta. E, por fim, a gente tem Tebas. Até que a Macedônia, que ficava mais ao norte, com o seu líder, o Filipe II, acaba dominando toda essa região. E o sucessor de Filipe II, seu sucessor é Alexandre o Grande. Então, a gente tem aí essa batalha entre esses dois povos aí, gregos, no final. E uma coisa importante aqui, que cabe mencionar: Atenas começa como uma oligarquia, existem algumas revoltas e também a criação de algumas leis que transformam essa oligarquia numa democracia. Demos, de povoado, de povo, e cracia, então, o poder do povo. Então, democracia é o poder do povo, sendo que era uma democracia direta, porque era diretamente na ágora, lá na praça, que se decidia os rumos políticos da cidade-estado de Atenas. Porém, era parcial, porque a grande, esmagadora maioria da população aí
mais de 80% da população não participava dessas decisões. Enquanto isso, em Esparta, a gente tinha uma diarquia. Diarquia é quando a gente tem dois reis. Né? No caso, eles eram dois reis com poderes exatamente iguais, totalmente iguais. E também os militares, né, os guerreiros ali, faziam parte da elite. Com essas guerras, a gente tem o avanço do Império Macedônio, que acaba dominando sobre a região. E aí, apesar de terminar, né, de acabar essa fase da Grécia Antiga, a gente vai ver que a Macedônia vai utilizar, vai pegar toda a cultura grega e vai espalhar essa cultura ao longo daquela região que viria a dominar o Império Macedônio. A Macedônia ficava ali ao norte da antiga Grécia, e com Filipe II ele passa a dominar a região da Grécia. Posteriormente, Filipe II vai morrer. A gente tem, obviamente, se eu estou falando do norte da Grécia, aí, a gente tem uma rivalidade muito grande dos macedônios com o Império Persa, e inicialmente com a vinda de Alexandre o Grande, que era um pupilo do Aristóteles, do filósofo Aristóteles, ele vai libertar o povo grego que estava sob o domínio do Império Persa. Mas posteriormente ele vai dominar a região, o território persa, e vai ser imperador do Império Persa, pondo fim ao Império Persa, e vai se estender muito, vai para a região da Mesopotâmia, vai para a região da Índia, vai estender os seus territórios até o Egito. Nesse momento é muito interessante, muito importante lembrar do helenismo. Né? O que é o helenismo? É a difusão da cultura dos filhos de Heleno. Quem são os filhos de Heleno? São aqueles povos que povoaram a Grécia. Então, o Aristóteles, o Alexandre o Grande, né? Alexandre Magno também significa maior, grande, ele vai difundir a cultura grega por toda essa região. Por exemplo, ele funda lá Alexandria, no Egito, e toda essa região vai receber essa cultura grega. Por fim, ainda muito jovem, Alexandre o Grande acaba morrendo, e o Império Macedônico ele começa a ter uma divisão, uma briga muito grande, e fica muito dividido, além de algumas rebeliões, né, de alguns povos que faziam parte desse império. E por fim, como a gente sabe, haverá posteriormente um domínio romano sobre essa região, pondo fim a esse império, pondo fim a esse período que é o período do Império Macedônio. Se você gostou desse vídeo aqui falando sobre a Grécia e sobre o antigo Império Macedônio, eu peço sua curtida, me siga aqui no meu canal para mais vídeos como esse. Até a próxima.